Começa hoje o programa Unsere Familien, sobre as nossas relações entre Brasil e Alemanha, sobre essa cultura teuto-gaúcha, teuto-brasileira, juntamente com pessoas que conhecem a nossa história, que trabalham o nosso presente, que nas suas áreas de atuação trabalham pelas suas comunidades e pelos nossos vales. Nós temos a alegria de ter aqui conosco hoje Martin Altefort, maestro graduado pela URGS no ano de 2002, dirigente aí de corais, né, fazendo um trabalho também muito grande. Então, obrigado pela tua presença aqui. Olá, Felipe. Obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz de poder estar podendo contribuir com a minha trajetória e poder, de repente, também estar inspirando outras pessoas a seguir no caminho da arte, no caminho da música e especialmente do canto coral. Martin, o canto coral tem uma importância muito grande para a comunidade teuto-gaúcha, teuto-brasileira. Teve um desenvolvimento muito importante no período da Reforma Protestante e também com muitas famílias de confissão luterana que vieram para cá. Você é de uma família de confissão luterana, teu pai é pastor da ISLB. Eu gostaria que você nos contasse também essa sua relação com a música através da tua família, da história do teu pai e da tua própria história. Muito bem. A gente sabe que Martinho Lutero era amante da música, amante da poesia, e ele de fato revolucionou a relação da comunidade, do canto comunitário nessa época, né? Ele teve a ideia de compor muitas canções e colocar a comunidade para cantar. Não cantar somente a capela, mas também cantar com acompanhamento de instrumentos. E isso chamou muita atenção. E isso divulgou muito o luteranismo, né, como um movimento de reforma dentro da vida cristã, né? A minha história com a música também se dá dentro do ambiente da igreja. Assim como tu falaste, Felipe, meu pai é pastor da Igreja Luterana de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB. Ele está hoje aqui no município de Picada Café. E a minha história se desenvolve dentro desse ambiente, né? Desde pequeno eu acompanho os cultos, né? A minha mãe, então, como regente de corais também, então o ambiente musical sempre foi muito fértil, assim. E ali pelos 7, 8, 9 anos de idade eu comecei também a descobrir, a experimentar. Então, tocando um pouco de flauta, na época harmônio era um instrumento que tinha dentro das igrejas, né? Flauta muitas vezes é o instrumento que dá início à caminhada musical. Que acaba sendo o primeiro contato pela simplicidade do instrumento, pelo baixo custo, né? E é um instrumento que muitas escolas também utilizam como ferramenta de musicalização, né? E a flauta também teve a sua importância no início da minha história musical. Mas você ajudava com a música nos cultos. Exato, a ideia era como eu já estava ali, né? Já estava presente, conhecia as músicas, conhecia os cantos, o harmônio estava ali e minha mãe tocava, eventualmente eu, muito curioso, também bastante interessado pelo instrumento, acabei tomando a iniciativa de também acompanhar esse canto comunitário. Claro, ali aos 9 anos de idade, de forma bastante simples, né? Mas é simbólico, né? Essa questão da tenra-idade, essa história de já querer se envolver com a comunidade. Então, desenvolve certas percepções, né? De que tu tá ali tocando, mas tu tá acompanhando, tu tá ajudando a comunidade a cantar melhor, né? E nós também podemos dizer que todo esse desenvolvimento da música e do coral através da Reforma Protestante auxiliou a popularizar a música, sem sombra de dúvida, nessas comunidades, nessas famílias, especialmente no início na Europa, mas depois aqui. As nossas famílias eram humildes, o início dessas comunidades. Eu acho que esse papel no momento que você oferece, né, alguma coisa para a comunidade, o Lutero, além de incentivar a música, ele incentivava muito a escola, né? Então a gente sabe de várias histórias de comunidades que surgiram primeiro construindo a sua escola e a partir daí construindo a sua igreja, o seu templo, né? A educação.
E aí nós estamos falando de ensino religioso, nós estamos falando de educação musical, de contato com instrumentos, né? E aí, então, é uma sorte muito grande de talentos que você desenvolve, né? Incentiva. Eu acho que a música, a espiritualidade dentro da SLB sempre tiveram muito conectadas, com certeza. E Martin, depois, quando você foi iniciar os estudos, teu curso superior, você iniciou teologia. Exato. E se pudesse nos contar um pouco também dessa vivência, porque, de certa forma, foi um período importante. Sim. Esse seu aprendizado. Não, são as bases, né, do nosso caráter, das nossas convicções. Então, ali chega-se aos 17, 18 anos, a gente tem que definir um futuro, né, para que lado a gente vai. Na época a gente estava morando em Santa Rosa, eu estudava numa escola evangélica, e então, como já foi falado, bastante envolvido com a vida comunitária ali na cidade. Então, eu optei por iniciar teologia, né, aqui em São Leopoldo, no Morro do Espelho. Eu tive o contato, então, por 2 anos com estudos de teologia, mas, paralelamente, eu trabalhei e estudei no curso técnico de música sacra, que havia também nessa instituição, na Escola Superior de Teologia, na EST. Então, ali, esse contato com a música sacra fez com que eu organizasse um pouquinho os meus estudos, os meus conhecimentos musicais, né? A gente sabe que no interior você tem muitas vezes acesso a uma boa escola de música. Então, eu vindo para São Leopoldo, isso me foi possibilitado. Então, eu pude tocar piano, tive bons professores de Porto Alegre, da Universidade Federal. E aí acabei sendo assim muito seduzido pela questão da possibilidade de viver de música, porque nós estamos falando do ano de 1995, na minha cabeça músico vivia se ele tocava em baile, né? Essa era a realidade que eu via. Eu não via regentes vivendo somente da regência, eles tinham uma profissão paralela, com exceção dos músicos de baile, os professores de música, os outros todos tinham. Então isso não era uma coisa muito clara para mim. Ali eu vi que existia uma possibilidade profissional. Então eu encerrei o curso de teologia e fui para a Universidade Federal, então, cursar regência coral. Então ali se criou essa possibilidade, eu vislumbrei uma carreira musical. Mas você já, nesse período dos seus estudos em Porto Alegre, trabalhava a música, já, digamos, antes da tua graduação, naturalmente. Sim, a minha inserção de forma dentro do mercado financeira. de trabalho, claro. Os meus primeiros corais foram aqui em Sapiranga. Eu assumi 4 grupos nas comunidades, eram corais comunitários que cantavam nos cultos, nos enterros, nos batismos, nos momentos festivos, né? E aí depois foram surgindo oportunidades de diversos tipos, né? Trabalhar em coros municipais, coros de empresa, enfim, foram várias oportunidades que surgiram a partir daí. Dizer para as pessoas que nos acompanham, né? O Martin é maestro. Até se faltar algum município, você me diga, né? Mas assim, Teutônia, Carlos Barbosa, Bom Princípio, Feliz, Estância Velha. Então, são várias atuações e até diria, nos 3 vales, Sinos, Caí, Taquari e na região da Serra, Carlos Barbosa. Então, Martin, esse teu envolvimento depois do final da tua graduação, você passou a residir em Teutônia. Isso, em 2004 eu me mudei para Teutônia. Eu fundei lá em Teutônia o Coral da Sertel, que é uma cooperativa de eletrificação rural e bastante conhecida na região ali, em 2001, e aí em 2004 acabei fixando residência em Teutônia. Eu tinha trabalhos em Imigrante na época, já estava em Carlos Barbosa, então Teutônia. Então eu dividi o trabalho entre aquela região, né, do Vale do Taquari, na Serra, e depois eu vim aqui, na época eu tinha coros em São Leopoldo, coral municipal, eu trabalhei na Santa Casa em Porto Alegre, coral na cidade de Guaíba, Canoas, né, eu tive coral municipal de Canoas também, então sempre viajando, né, trabalhando aqui e ali, tentando acomodar. E hoje eu sigo nessa diversidade, né? Trabalhei em Picada Café há muitos anos, várias regiões aí do estado também. Mas a agenda cursos. É apertada. Então, cada grupo tem o seu jeito de ser, né? De fazer, e a gente direciona esse trabalho também. É uma vida bastante intensa, assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas tu trabalha somente com música, tu tem outra profissão? Eu digo, não, hoje com 7, 8 grupos é difícil ter outra atividade, né? Então eu me orgulho em dizer que eu trabalho exclusivamente com canto coral, com a música. E no desenvolvimento da tua trajetória, já graduado, você também
lecionou, tem o curso Pronatec. Exato. Se você pudesse nos contar um pouco disso também, da importância da capacitação para quem canta e também para para os maestros ou regentes. Claro. Então, Felipe e ouvintes, a gente tem essa situação de que oportunidade surge na vida da gente para a gente também trabalhar um pouco na formação, né? Na construção do conhecimento, no acesso das pessoas nessa área. Então, Teutônia me possibilitou colocar isso em prática, né? Teutônia é a capital nacional do canto coral, provavelmente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim. E o secretário, o prefeito lá, na época e ainda hoje, sempre incentivaram muito a música, a cultura, a arte. E a gente tem lá também o Sino do Vale do Taquari, que é uma sede bem interessante, situada na cidade de Teutônia, que nos possibilita inúmeras ações. Sim, um espaço físico também. Um espaço físico grande, né, com salão, com salas. Então, como só Teutônia tem 50 corais. Todo o Vale do Taquari canta demais, canta muito. São 50 corais em Teutônia, 14 regentes atuantes, né? Então, a gente sempre teve muito contato com outros profissionais, né? Então, a gente teve essa oportunidade em 2014, né? O governo federal lançou esse programa, que é o Pronatec, né? Que é um programa de acesso a conhecimento no nível tecnológico, vamos dizer assim. A gente fez um convênio com o Instituto Federal em Caxias do Sul e a gente pôde oferecer 200 horas de treinamento para regentes. Então, a gente dividiu essas 200 horas em técnica vocal, em arranjos vocais, em técnica de regência e em canto coral. Então, a gente pôde, nesses 4 grandes grupos, assim, trabalhar bastante conhecimento. Fizemos um concerto de encerramento e tivemos 30 regentes participando nessas 200 horas, de várias cidades ao redor de Teutônia. E essa importância de Teutônia ter ganho o título a nível federal, através de uma lei federal, mas a gente sabe que para ter uma lei, seja já no município, no estado ou no país, é todo um movimento, que você também nos colocasse isso, né? Como foi esse movimento teu e das pessoas que estiveram contigo para que Teutônia tivesse esse título importante, né, de capital nacional do canto coral? Isso começou no ano de 2011, o então secretário da Cultura, Heriberto Magdans, né? Ele propôs isso através do deputado Zulk, se eu não me falha a memória, e aí tramitou, né, de 2011 até 2017 esse reconhecimento para Teutônia como capital nacional do canto coral. Isso se deve, Felipe, pelo legado, né? Pelo que os imigrantes trouxeram, deixaram ali, pela efervescência especificamente do canto coral. Então, você, por exemplo, vai para uma comunidade como Linha Boa Vista, por exemplo, você tem coral da UASE, você tem coral masculino, você tem um coral misto e, às vezes, ainda um coral infantil, alguma coisa ligada ao culto infantil dentro das comunidades. Então, são coros de família, são coros comunitários, né? Coros mistos, femininos e masculinos. Eu ia justamente pedir para você nos detalhar um pouco, claro que parte aqui você nos colocou, realmente, bem, tem tantos corais, tanta gente que trabalha e que vive a música, ou por hobby, ou profissionalmente, mas assim, essa relação das pessoas e, como você disse, é oásis, deve ter escolas também. Exato. A gente sabe, né, que muito por incentivo dos pastores, né, na década de 60, 70, 80, se incentivou muito o canto comunitário, assim, né? Vamos dizer que antes disso a Teutônia deveria ter uns 15 coros, mais ou menos, que já é bastante, né, para uma cidade daquele porte. E aí a gente tem, até antes da pandemia, isso é importante colocar, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, isso é bastante incerto. Os coros atualmente estão parados, né? Mas até 2019 a gente tinha mais de 50 grupos ativos, mais de 500 pessoas envolvidas nesse movimento todo. Faz jus a cidade ter esse título, porque então, eu acho. São poucas as cidades que têm um número já tão expressivo, tão significativo. Exato. É um reconhecimento pelo legado, né? E a minha tarefa, juntamente, sendo o regente do coral municipal, tendo o apoio da administração municipal, foi então instrumentalizar.
né, trazer informação, trazer workshops, trazer cursos, fazer festivais de coros, trazer coros de fora. Né? Ano passado a gente fez um festival online, né? Como a gente não pôde se reunir presencialmente, então eu fiz um festival internacional online com quase 20 grupos, né? Isso deu 80 mil visualizações? Não? Foi uma coisa assim bastante significativa, né? A gente pôde levar o canto coral de Teutônia para sei lá onde, né? A gente não tem controle desse conteúdo. A internet nos possibilita isso. Para o outro lado do planeta é possível levar. Mas como se dá hoje, Martin, a relação com as pessoas que trabalham a música, que trabalham o canto coral na Alemanha? Assim, dentro hoje, por exemplo, você disse, né, de conexões, acompanham um pouco aqui, claro, em pandemia agora, como você disse, está tudo em stand-by, mas assim, certamente apresentações em alguns momentos já foram feitas lá, ou grupos de lá que se apresentam aqui. Assim, eu estou na região desde 2001, mais forte, assim. Na área do canto coral, esse intercâmbio nunca foi muito relevante, não. Os coros daquela região, eles sempre trabalharam muito para as suas comunidades, né? O coro da Oase para cantar nos ambientes da Oase, cantar nos cultos eventualmente. Os corais mistos, corais masculinos também, envolvidos nas celebrações religiosas e envolvido também muito nessa questão de cantar nos enterros, né? Os corais de sociedade têm membros que são pagantes. E eles têm essa expectativa de quando um familiar vai falecer, que o coral vai estar lá presente para cantar no enterro. O membro daquele grupo, no falecimento de qualquer um dos seus familiares, tem a presença do coral ali cantando isso é uma tradição durante o velório. Exato. Existe essa tradição, se mantém. Existe uma expectativa, né? Os coros de sociedade, os coros comunitários ali ligados à igreja, eles têm muito forte essa função, né? Então, quando há um falecimento, para os seus sócios, né, para as pessoas que contribuem para a manutenção daquele trabalho, terem essa contrapartida do coral, que é cantar É interessante porque é uma vivência que nós, infelizmente, não temos muito aqui nessa nossa região metropolitana, mas que, para mim, como pesquisador, é muito perceptível quando a gente vai ainda para Nova Petrópolis, Picada Café, Bom Princípio, onde realmente as pessoas ainda cantam nos velórios, ainda cantam, e onde mesmo até, digamos, para as comunidades católicas, como quando existe o canto, é uma missa festiva, ou é um culto festivo, ou o culto, claro, o culto no dia a dia já tem a presença, como você disse, né, muito forte da música e dos corais. Agora, isso dá uma outra dimensão, né? Eu creio, assim, até para a própria fé, para a participação no culto. Não era Lutero que falava que quem canta ora duas vezes, então, a importância da música para nós. Para essa vida comunitária. Exato. Né? A relação das pessoas. A música sempre foi uma ferramenta. A própria sociedade de canto que a gente conhece, que a gente vê tantos prédios antigos aí com esse nome estampado, né? Foram grupos de pessoas que se reuniam para cantar. Né? Assim como tinha grupos que se reuniam para praticar tiro, para algum esporte, tinham grupos que se reuniam para cantar, que deram origem depois, posteriormente, às sociedades de canto. Né? A própria Sociedade de Canto União comemorou anteontem 127 anos, né, de atividades ininterruptas, e tem o seu coral lá, também funcionando todo esse tempo. Então, essa ligação da música com as comunidades, a religiosidade permeando tudo isso, é uma marca, é uma característica desse povo. E a popularização, quando a gente fala a participação comunitária, ela se dá também no dia a dia muito através de levar o ensino, né? De levar, por exemplo, da questão do Pronatec, da questão de Teutônia ter esse título, bem, depois, como são também as perspectivas, você disse assim, bem, nesse período de pandemia, né, quais são as perspectivas e de que forma fomentar, de que forma nas pessoas, nas famílias, nessas comunidades, para que essa tradição se mantenha, Martin, viva, né, pujante para as próximas gerações. Eu tenho receio, assim,
assim, isso eu falo assim com bastante tristeza, assim, de que muitos grupos vão deixar de existir após a pandemia. Isso é uma constatação, assim, né? Porque uma das características do canto coral atualmente era a idade elevada das pessoas, né? A grande maioria a partir dos 50, 60 anos que poderiam e estavam presentes nesses grupos. Então, muitas dessas pessoas mais idosas faleceram durante a pandemia, muitas outras encontraram outras atividades, né, para preencher o seu tempo. Então, assim, todos os grupos não vão voltar. Eu não sei qual vai ser a contabilidade em Teutônia, se nós teremos ainda 50 grupos a partir, vamos dizer, do ano que vem, né? Mas tu me perguntas como é que a gente incentiva, né? Exato. A gente tem que trabalhar, e Teutônia tem feito a sua parte, é investir na formação de novos grupos. E aí eu falo de coros infantis, coros juvenis, né? Além de termos o título de Capital Nacional do Canto Coral, isso foi em dezembro de 2017, a gente também criou a lei do movimento coral de Teutônia. Lá nós temos, por força de lei, a criação do coral infanto-juvenil, do coral adulto e um coral da terceira idade, que a gente chama de coral Anos Dourados. E as escolas também estão se mobilizando para que o canto comunitário aconteça com mais frequência, com mais incentivo, né? Que as crianças cantem. E isso garante a continuação, né? A gente tem um hiato aí na história da educação, né, no Brasil, que a cultura deixou de ser importante, né? A música, a arte saiu das escolas. Então a gente tem décadas aí sem incentivo. Eu recebo pessoas de 40, 50 anos nos meus coros e pergunto: você veio aqui porque você já cantou, porque você já experimentou, você veio porque é o primeiro contato? E muitos me dizem que nunca cantaram na vida. Né? Isso é uma coisa assim que até choca, né? Poxa, você nunca cantou. E elas chegam um momento da vida que elas dizem: eu preciso resolver isso, eu preciso experimentar isso, né? Então, a gente recebe essas pessoas e acolhe essas pessoas, a gente vai ao encontro da comunidade, né? Hoje virtualmente, né? Então, um vídeo, por exemplo, que o Coral Municipal de Teutônia lance, por exemplo, vai ter 5, 6, 7 mil visualizações. Antes a gente não tinha isso, né? Então eu tenho muito forte assim de que tem muita gente que está esperando as coisas voltarem ao normal para daqui a pouco buscar o canto coral. Então alguns grupos vão deixar de existir, outros grupos vão se renovar e espero que muitos outros grupos dentro dessas idades iniciais surjam, né? Esse é o nosso trabalho. A lei do movimento Canto Coral de Teutônia deu esse incentivo, ou ajuda a dar esse incentivo. E como você vê hoje com as parcerias com a iniciativa privada, como que se dá esse incentivo também? Teutônia tem essa marca, né? Como eu lhe disse antes, em 2001 eu fundei, juntamente com o presidente Egon Herle, o Coral da Sertel, né? Que durou 15 anos. Aí em 2015 a gente encerrou os trabalhos e agora em 2019 eu fui chamado pela cooperativa Languiru, né? Que é uma cooperativa muito também importante, muito Teutônia, forte, região. né? Que tem crescido absurdamente ultimamente. E nós criamos um coral de funcionários lá também. Então, as cooperativas, né, elas se envolvem através de lei de incentivo à cultura, ajuda nas comunidades, né, para que as atividades continuem através de patrocínios e tenham seus próprios grupos também formados por funcionários, né, por colaboradores. Então, isso é uma característica forte. A gente tem o Sicredi lá, que tem um teatro, né, um teatro para 250 lugares, sempre está fomentando a arte, a cultura, a música, né, convidando corais, convidando grupos instrumentais, teatro. Né, então, a gente tem um envolvimento, assim, né, a própria escola, o Colégio Teutônia, por exemplo, tem música desde as séries iniciais, além de proporcionar para os seus alunos música, faz eventos nacionais, regionais também na área da música, convida corais para cantar em seus eventos, tem a sua própria orquestra, né? Então assim a gente vê que é pujante, né? Que a vida musical faz parte, né? Você destacou para nós, né, essa questão histórica, a importância do desenvolvimento comunitário, né, através da música, através do canto coral. Ao mesmo tempo, gostaria que você reforçasse para nós e para o ser humano individualmente, né, quais são as vantagens de participar, né, além, é claro, da integração, mas do seu próprio desenvolvimento intelectual através da música. Sim, a gente sabe que a música tem com certeza benefícios inúmeros, né? Eu começo dizendo que as pessoas precisam e buscam um relacionamento, né, interpessoal. Então, você participar de um coral
vamos dizer assim, Felipe, tu vais morar em Teutônia, né? Tu tens que te envolver comunitariamente de alguma forma. O coral né? permite isso. O coral permite isso, né? O coral vai te abraçar, as pessoas são muito fraternais, as pessoas são muito colaborativas dentro do seu grupo, né? Então esse é um aspecto social que eu acho assim bastante relevante. As pessoas também querem se sentir bem, sentir prazer, né, em fazer alguma atividade. A música libera endorfina, como a gente sabe, né? A música traz muito prazer, né? Quando eu faço concerto didático com os coros, eu faço questão de ressaltar isso, eu levo o canto coral para as escolas, para as comunidades, concertos solidários dentro dos hospitais, a gente faz diversos tipos de ações para que o canto coral se espalhe o máximo possível, né? Os retornos que eu sempre tenho digamos assim, pá, Martim, eu vi o coral cantando, aquilo despertou algo em mim, né? Tem várias situações assim, que, na época que podia, a gente convidava pessoas da plateia para se posicionarem entre os cantores do coral, para sentir um pouco aquela energia, Vibração. aquela sonoridade, essa vibração. Né? E muita gente dizia, puxa, eu vou cantar, eu vou procurar alguma coisa. Isso auxiliava as pessoas depois a participarem. Com certeza, né? São várias ferramentas assim, né? Eu me lembro que a gente fazia muito concerto didático assim voltado para o público escolar e às vezes eu chamava os jovens para virem até lá na frente para fazer uma classificação vocal, né? Para fazer ela cantar na frente dos seus colegas, né? Para desmistificar isso um pouquinho, para dizer, olha, tu tem uma voz com timbre tal, tu tens um som agudo muito brilhante, ou tua voz é mais grave, né? Eu acho que o teu estilo musical seria mais ou menos isso. Então, brincar um pouquinho com isso, né? Fazer com que a música esteja mais próxima. Como eu falei antes, existe uma lacuna da cultura da música, né? Os próprios professores que estão em sala de aula hoje, quantos tiveram contato com música, com cultura? Talvez Poucos. muito mais com artes plásticas, né? Com pintura, com desenho, e com música quase nada, né? Se tu vai perguntar numa plateia, quantos de vocês aqui tocam algum instrumento musical? Eu tenho até medo de fazer essa pergunta, né? Porque é quase embaraçoso, né? Nós vivemos num país com essa diversidade cultural, com tantos talentos, e aí tu tem 300 pessoas na tua frente. Se o município ali não tem um programa forte voltado para isso, tu vai ter uma ou duas pessoas, né? Se não for a igreja para compensar de novo, né? O poder público, então a gente tem essas lacunas. E o concerto didático, ele possibilita isso muito. Então, incentivar as pessoas, né? Canto coral é saúde, né? A gente sabe que eu trabalho com o coral da terceira idade em Teutônia, o coral Anos Dourados. Ali tem pessoas que vêm de bengala, né? Tem pessoas que precisam que eu como familiar que não traga, deixam de participar, né? Mas não deixam. Ontem de manhã estava neblina, estava, né, frio, estava úmido e eu tinha lá 17, 18 pessoas cantando, né? No dia que tem sol, um dia melhor, vamos a 25, né? Quando não dá para eles virem ao ensaio, e isso a pandemia nos possibilitou também, fazer os ensaios virtuais, mandar pelo WhatsApp algum áudio para eles escutarem, exercícios de respiração, de alongamento, né? Então é saúde física, né? É saúde psíquica, o espírito fica elevado, vamos dizer assim. E eu sempre digo, né, nos concertos didáticos, que uma coisa é ouvir uma canção, a outra coisa é cantar e experimentar. Quando a música passa pela gente, as sensações que ela deixa são bem distintas, né? Então, eu sempre incentivo, né? Procure um grupo, experimente para ver. Tem essa questão também da ter dom, não ter dom, consigo cantar, não consigo cantar. É possível com treino. Eu acho que a gente tem que experimentar, né? De repente, achar o grupo adequado. Tu não vai cantar num coral profissional, mas num coral iniciante, num coral escola, num coral comunitário, de repente haja espaço, e eu sempre estou incentivando que busque essa experiência. Bem, Martim, infelizmente o tempo é curto, mas a gente vai, com certeza, em outras oportunidades estarmos juntos. Obrigado pela tua presença, por dividir aqui com as pessoas, os telespectadores da Vale TV, todo esse teu conhecimento, né, toda essa tua vivência. E agradecer, já te convidar para uma próxima. Opa, né, vai ser um prazer. E, de fato, convidar as pessoas que já nos acompanham a compartilhar esse nosso conteúdo, esse nosso material da Vale TV, acompanhar no canal 14 da NET e também no Facebook, no YouTube, nas mídias sociais, continuar acompanhando esse nosso trabalho. Obrigado.